Livro de Josué, falamos sobre o sal da terra. Fecha a porta. Certo. Nós falamos sobre o sal da terra e a luz do mundo. E hoje nós vamos ler Josué capítulo 6, do versículo 1 a seguir. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, e cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz do sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, e cada qual em frente de si. Então chamou Josué, o filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto. 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe diante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifres de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes e tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, e nem fareis ouvir a vossa voz, e nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que vos diga: gritai, e então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, vieram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os seus sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os sacerdotes, e aos 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro, diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, e os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. E assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes, naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa. Porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela. E assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis.
Porém, toda a prata e ouro e os vasos de metal, de ferro, são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com um grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Vamos orar ao nosso Deus. Nosso irmão Elber de Lima vai orar por nós. Senhor nosso Deus Pai, diante da Tua presença, em nome santo do Senhor Jesus, que nós nos colocamos essa noite, pedimos a Tua bênção e a Tua graça, Senhor, sobre a vida do nosso pastor, que vai estar nos orientando diante da Tua palavra. O Senhor esteja, Senhor Deus, preparando cada coração e abrindo a nossa mente para compreender, Senhor Deus, a grandeza da Tua palavra. É que eu oro nessa noite, Senhor Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, Santo Deus. A grande campanha de Israel, na conquista da terra de Canaã, sob o comando agora do homem chamado Josué, porque Moisés ele morreu no Monte Nebo, e lá Deus o sepultou. E foi passado essa autoridade, esse comando do povo de Deus ao homem chamado Josué. E então Josué, a primeira coisa que Josué lhe faz, juntamente com Deus, é passar o Jordão a seco, como aconteceu com o povo de Deus no Mar Vermelho. Então não foi só o Mar Vermelho que eles atravessaram a seco, também foi o Jordão. Deus abriu o Jordão, parou as águas do Jordão, e todo o povo de Israel atravessou a seco para a entrada na campanha da conquista da terra de Canaã. E Josué está na frente. Josué, ele não somente está à frente do povo, como também ele já enviou espias para espiar a grande cidade chamada Jericó, a cidade das palmeiras. Uma cidade, meus irmãos, importante, antiga, fortificada, uma cidade que ouviu falar sobre os seus moradores, sobre as proezas de Deus, e tudo o que o Deus dessa nação chamada Israel, ele já fez. Então eu acredito mesmo, irmãos, que o pessoal de Gaza ali, os filisteus, antes os palestinos de hoje, eles deveriam pensar bem antes de atacar o povo de Deus. Porque esse povo, eles continuam sendo um povo de Deus. Foi Deus que colocou eles naquele lugar. Os filisteus já estavam lá, que são esses palestinos que estão lá até hoje. E eles insistem em ficar lutando contra Deus e o seu povo. Mas Josué, quando entrou na campanha da conquista de Canaã, ele entrou pelo sul, atravessou o Jordão, e a primeira cidade que se deparou, a grande cidade de Jericó. E ele não se depara somente com Jericó, uma cidade comum, mas uma cidade fortificada, com muralhas tão altas e densas, que a mulher chamada Raabe morava em cima desse muro. O muro era tão denso, tão espesso, tão alto, a cidade era tão forte que havia habitação em cima deste local. Essa mulher chamada Raabe, ela escondeu os espias que Josué enviou, e ela fez um pacto com estes homens, de que quando Israel entrasse e conquistasse Jericó, eles tinham que poupar sua vida e de todos os que estavam com ela em sua casa. Muito bem. Então, o Josué colocou todo o Israel e chegou diante de Jericó. E quando ele chegou, meus irmãos, uma das primeiras coisas que creio mesmo que Josué, como um homem, ele viu, foi a muralha de Jericó.
Mas eu quero agora que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 10. Segura aí em Josué capítulo 6. Se você tem um marcador de Bíblia, deixa marcado Josué capítulo 6 e abra a Bíblia em 1 aos Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1. Ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que nossos pais... Então Paulo está falando sobre o povo judeu, o povo de Israel, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra, aquela pedra que Moisés bateu, era quem? Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo se assentou para comer, beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. E não lhe veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Então Paulo, quando ele vai falar, meus irmãos, dos servos de Israel, então Paulo começa a colocar todos os acontecimentos de Israel, e ele diz: olha, eles murmuraram. Mas murmuraram por quê? Porque quando eles viram as grandes dificuldades, quando eles olharam com os olhos humanos, o que é mais fácil para a pessoa fazer? É mais fácil a pessoa murmurar contra Deus. Então Paulo diz assim: eles cobiçaram coisas más. Aí Paulo ele continua dizendo que eles se tornaram idólatras. Eles tentaram ao nosso Deus. Eles murmuraram contra o nosso Deus, porque todas as vezes que Israel ele viu algo que aterrorizou o seu coração e colocou um temor dentro dele, meus irmãos, a primeira coisa que a pessoa faz, ele murmura contra Deus, ele reclama de Deus, ele vai tentar a Deus, ele vai sentar, folgar, ele vai cobiçar as coisas más deste mundo. Ele vai chegar a pensar: mas por que o que está valendo eu purificar o meu coração diante de Deus, se as coisas para mim elas não dão certo? Se Canaã, se o exército, se Israel chega no Canaã, e a primeira coisa que eles encontram, meus irmãos, depois do Jordão, é uma cidade com uma muralha imensa. Se quando as dificuldades elas batem na nossa porta, elas dão de encontro conosco, então Josué, a Bíblia diz no capítulo 5, que ele parou diante da muralha de Jericó,
E aí a Bíblia diz que Deus enviou o príncipe dos exércitos de Israel para ficar do lado dele. Mas eu creio mesmo, irmãos, que aquilo que Josué viu, aquilo abalou o seu coração, abalou, meus irmãos, até mesmo o seu pensamento. E Paulo, ele diz assim aos Coríntios: essas coisas foram escritas para nos avisar que isso vai acontecer na nossa vida, que vira e mexe nós vamos topar com as águas amargas de Mara, que vai dar uma volta e nós vamos topar com as trincheiras dos filisteus, que nós vamos dar uma voltinha e de repente tem uma muralha de Jericó, e você vai olhar para o tamanho da coisa e vai se assustar. Então Paulo diz assim: olha, isso é para aviso para você não descair na sua fé, aviso para você não tentar a Deus, aviso para você não murmurar contra Deus. E aí Paulo no versículo 13 ele diz assim: e não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é quem? É Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape. Então quando Josué olha, a palavra de Deus para Josué é assim: olha, eu entreguei os cidadãos dessa cidade, eu entreguei o rei dessa cidade na sua mão, fica tranquilo, Josué. Mas quando Josué ele olha o muro, ele não vê cidadão. O Josué, quando ele olha a muralha, ele não vê o rei de Jericó. O que ele vê somente? Só a muralha. Ele só olha aquele grande impedimento, aquele grande dificuldade levantada diante do servo de Deus, o Israel que está há 40 anos andando no deserto, o Israel que está, meus irmãos, ansioso para entrar na terra de Canaã, aquela terra prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. E aí o menininho falou assim para mim, sabe: pastor, por que Deus já derrubou a muralha? Ué? Tão fácil, né? Israel chega com Josué, a muralha já está no chão. Falei que bom seria se o dia em que você se convertesse, você já fosse para o céu. Você não ia sofrer mais nesse mundo, você não ia estar mais sujeito às agruras dessa vida, você não ia ficar velho, com dores, se arrastando, sujeito a todas as coisas deste mundo. Você se converter já ia direto para o céu. Mas não é assim. E Deus ele vai nos ensinar que não é desse jeito. O Josué olhou a conquista de Jericó. A primeira coisa, meus irmãos, que nós lemos lá, volte sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 6, no versículo 1. Ora, Jericó cerrou-se, estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía e nem entrava, uma cidade fechada, com muralhas, com ferrolhos, com um exército. Então Josué ele tem que pensar em muitas coisas. Ele tem que pensar num cerco. Ele tem que pensar em olhar para aquela muralha, talvez com 30, 40, 50 metros de altura, 10 metros de largura. E aí Josué tem que pensar: olha, como nós vamos entrar aí? Como nós vamos transfundir essa barreira? Isso vai custar tempo. Isso vai custar a vida de muitos de Israel. E tempo é uma coisa, meus irmãos,
que nós somos desfavorecidos em todos os sentidos. O Josué, ele olhava, Deus, ele entregou nas minhas mãos, mas eu só estou vendo as muralhas. Muito bem, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Quando Josué, ele logo vê, meus irmãos, aquela dificuldade, em 2 Reis, capítulo 6, no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, e a partir do verso 24. Ele logo imaginaria que Deus entregou mesmo nas mãos, mas o povo vai ter que lutar. E se tem que lutar, tem um cerco, tem uma batalha, uns vão morrer, tempo vai custar. Versículo 24, nós vamos ler a passagem aonde o rei da Síria, ele sitia a capital do reino do norte, chamada Samaria. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, o rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria, e houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombos por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? E disse-lhe mais: ó rei, que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o meu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe eu, no outro dia, dá cá o teu filho para que comamos, ela escondeu o filho. Então Josué, ele olha e ele diz assim: o cerco pode durar muito tempo. O cerco da Samaria do tanto que uma cabeça de um jumento valia peças de prata. As mulheres e os homens estavam morrendo de fome, de sede, há 3 anos cercados, que eles comiam os próprios filhos. Então Josué ele pensa: olha, essa muralha vai dar um trabalho, vai custar um tempo. Meus irmãos, e tem batalhas na nossa vida que vão durar muito tempo. Você tem que entender que tem batalhas na sua vida que não vão ser resolvidas com 1 mês, nem 2, nem 3, nem ano, nem uma década. Você tem que estar pronto sempre para lutar. Josué está do lado de fora do muro, mas Jericó está lá dentro. Tem um exército, tem um rei, eles guardaram comida. Então quanto tempo eles podem durar lá dentro? 3 anos? 4 anos? Samaria ficou 3 anos sitiada pelos exércitos de Ben-Hadad. A fome predominou, mas isso custa tempo, custa vida. Quantos israelitas vão ter que morrer? E uma outra coisa, meus irmãos, bem sutil, que nós temos uma grande dificuldade de lidar com ele: o tempo. O Salomão, ele escreveu, e ele disse assim que tem tempo para tudo. E é muito bonito quando o crente ele lembra que Salomão escreveu no livro de Eclesiastes que há tempo para tudo embaixo do sol. E isso é verdade, meus irmãos, mas tempo é algo que não nos favorece em nada. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 13. Então Josué está ali pensando. Provérbios capítulo 13, versículo 12. Eu tenho um exército aqui, mas eu tenho uma muralha. Eu vou ter que lutar com esse povo, eu vou ter que transpunir essa muralha, mas como isso vai ser? Isso vai custar vida, isso vai demorar muito. Versículo 12 de Provérbios capítulo 13. A esperança demorada, ela faz o quê?
ela enfraquece o coração da pessoa. Então você já imaginou o Israel há 40 anos no deserto e de repente eles têm que ficar 3 anos lançando flecha e lutando e jogando pedra na muralha e querendo subir e muitos morrendo. O que vai acontecendo? O coração dele, ele desfalece. Quando as coisas não acontecem no dia que você quer, no dia que você planeja, no tempo em que você estimava ser, o seu coração ele desfalece, como o meu. Porque tudo aquilo, meus irmãos, que adia na nossa vida, isso nos causa um Então o Salomão ele escreve assim: olha, isso adoece o coração, a esperança adiada. Então, quando nós enfrentamos todos os nossos problemas na nossa vida, e aí tem mais um tempo para lutar com aquilo, então o nosso coração ele começa a desfalecer, porque o tempo é contra nós. Israel já está há 40 anos, mas eu não tenho tempo. Então, mas tem lutas na nossa vida que elas vão demorar muito para ser vencida. Você quer uma luta que vai ser demorada muito para ser vencida na nossa vida? É uma luta contra você mesmo. É uma luta contra o seu eu, é uma luta contra você, é uma luta que está dentro de você, você lutando contra você mesmo. Isso pode durar décadas, 20 anos, 30 anos, para você vencer você mesmo. E o Josué está lá olhando para toda aquela muralha, mas e o tempo? Se demorar muito, o povo vai ficar inquieto, o coração deles vai ficar desfalecido. Jesus diz em Marcos que o espírito na verdade está pronto, mas a carne ela é o quê? Ela é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é o quê? Ela é fraquinha. Porque na hora da adversidade, meus irmãos, nós encolhemos. Em vez de levantar e lutar, nós voltamos para trás, e Josué está ali olhando para aquela muralha imensa. E agora, Senhor, como nós vamos entrar aí? O problema é que não tem solução, aquilo que não chega o dia de resolver, mas há lutas que nós vamos lutar por muito tempo. Os israelitas, falando com o povo de Deus, eles estão lutando com os filisteus lá até hoje. Quantos anos? Só Jesus tem 2000? De Moisés para quem mais o quê? 2,5? 2.000? 4.000 anos de luta. E quando Josué topou com as muralhas, e agora? Olha, o espírito está pronto, Jesus diz, mas a carne ela é fraquinha. Salomão ele já diz assim: olha, o coração desfalece. Mas por que Deus não derrubou as muralhas logo, pastor? Deus não é onipotente, onipresente? Por que Deus não facilita a nossa vida? Não é assim que nós pensamos? Por que Deus não facilita a minha vida? O grande problema, meus irmãos, do povo de Deus, como Paulo citou em 1 Coríntios, e o nosso, não é o que Deus não fez, não é o que Deus tem deixado de fazer, mas é as dificuldades, as muralhas, que nós estamos olhando para elas. E tudo aquilo que impede o crente de servir a Deus, de honrar a Deus, de obedecer a Deus, de crer na palavra de Deus. E quantas vezes as muralhas elas têm se levantado na vida, principalmente dos servos de Deus, para eles não serem obedientes a Deus. Sempre tem um problema, sempre tem uma dificuldade, sempre vai haver um filisteu, sempre vai haver um Doeg, sempre vai haver um mar para ser atravessado, sempre vai haver uma muralha, sempre vai haver.
Mas Paulo lembrou lá, Deus ele já proveu todas as coisas. Mas nós sempre pensamos que Deus poderia facilitar a nossa vida, tornar as coisas mais fáceis. Volte lá em Josué, capítulo 6. A cidade está fechada, e agora? Como é que vamos entrar aí? Aí o príncipe dos exércitos falou com Josué, e no versículo de número 2, então disse o Senhor a Josué: olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei, aos seus valentes e valorosos. Ou seja, tinha muitos homens para lutar ali. E Deus ainda faz questão de lembrar que eles são valentes e valorosos, ou seja, a peleja vai ser dura, vai ser árdua. Não tem nenhum covarde aí não, Josué, eles não vão fugir não, eles vão te enfrentar mesmo. Versículo 3: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, e assim fareis por 6 dias. E aí Deus vem, meus irmãos, com a sua palavra. Pastor, isso aí é um misticismo. 7 dias de campanha, 7 sexta-feira, 7 quarta-feira. É por isso que as pessoas fazem isso. As pessoas fazem isso, meus irmãos, porque eles não conhecem a Bíblia. A pessoa faz isso porque eles não conhecem o Deus da Bíblia. A questão não é os 7 dias da campanha. Ah, não deu resultado a campanha da 7 sexta-feira. Vamos fazer uma de 7 quarta-feira agora. Essa vai dar. E não dá também. E aí Deus olha para os filhos de Israel e Deus quer ensinar alguma coisa. E Deus vai tratar com eles. De que maneira? Olha, vocês que rodear a cidade, 6 dias vocês vão rodear. Pegou 7 sacerdotes, 7 chifres de carneiro, a arca da aliança, coloca os homens de batalha na frente, os homens de batalha atrás, rodeia a cidade 6 dias. E o povo, o que é para fazer, Josué? Fica aí. O que é isso aí, pastor? O que Deus está fazendo? Para que isso? É que nem um menino falou: não era mais fácil ter derrubado o muro, pastor? Deus vai chegar lá e pum! E 6 dias, lá vai o Josué, os sacerdotes, e rodeiam Jericó, e o povo de Jericó está lá em cima da muralha. Olha só, esse povo, olha, são os fanfarrão, tocando aquele chifre de carneiro, pom. 6 dias fizeram isso. Parece uma coisa absurda, parece algo, meus irmãos, fora da realidade. Parece algo, meus irmãos, que tira qualquer pessoa. Mas isso foi para quê? Deus queria fazer o quê? Interdir o povo de Jericó? Distrair eles para alguns homens entrarem do lado da muralha e conquistar? Não! A ordem de Deus é: homens, soldados na frente, na retaguarda, arca no meio, 7 sacerdotes, uma vez por dia durante os 6 dias, rodeando e tocando os chifres de carneiro. 7. Aí vem a numerologia da Bíblia. 7. 7 simboliza a perfeição de Deus. A palavra 7 no hebraico, ela tem, meus irmãos, uma raiz da palavra jurar, obrigação do cumprimento de uma promessa feita. Essa palavra 7, na língua hebraica, ela traz na raiz dela a palavra juramento. Ou seja, Deus está falando com o seu povo: eu tenho um juramento para com vocês, e eu vou cumprir esse juramento. Eu tenho uma promessa feita para vocês, desde o seu pai, Abraão, um juramento que eu fiz a ele. E eu, Deus, como Paulo escreveu aos Coríntios, que fiel é quem? É Deus. E eu vou cumprir esse juramento que eu fiz para vocês.
Então tinha 7 dias, tinha 7 sacerdotes, tinha 7 chifres. Abra sua Bíblia, meus irmãos, só para nós. Livro de Gênesis, capítulo 21. Só para nós termos uma ideia assim, bem, um pouco mais clara sobre esse assunto. Livro de Gênesis, capítulo 21 e versículo 27. O Abraão. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos um concerto. Pôs Abraão, porém, à parte, quantas cordeiras? 7. Pegou 100 cordeiras do rebanho dele e colocou do lado, versículo 29, e aí o Abimeleque, ele disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunha de que eu cavei este poço. Versículo 31. Por isso chamou aquele lugar de Berseba, porquanto ambos fizeram o quê? Um juramento. Fizeram um juramento, um pacto. O juramento entre Abraão e o Abimeleque de que, olha, as 7 cordeiras aqui serão testemunhas, ou seja, os 7 chifres, os 7 sacerdotes, os 7 dias, representam o juramento que Deus ele fez para o seu povo. Eu vou colocar você na terra que manda leite e mel. Eu vou cumprir a minha palavra. Muito bem. Volte lá no livro de Josué. E o Josué colocou todo o povo para dar as voltas em torno de Jericó. E eles rodaram e circularam. E no 6º dia fizeram. Aí chegou no 7º dia, que tinha que rodear 7 vezes. Mas para que isso, pastor? Para que tudo isso? A primeira coisa, meus irmãos, que nós aprendemos aqui, que Deus quer ensinar para o seu povo e para nós: obediência. Se você não tem obediência com a palavra de Deus, você não tem obediência com nada. Primeira coisa que Deus quer ensinar com o seu povo, com essa questão de dar a volta e rodear Jericó, e isso em 6 dias fazer uma vez por dia, e depois no 7º dia fazer 7 vezes, e só vai gritar quando ouvir o último toque da buzina do chifre de carneiro. O que Deus quer ensinar com isso para o Israel e para nós? Obediência. Deus quer ensinar o seu povo assim, vocês têm que obedecer. Não importa a muralha de Jericó, não importa o Jordão, não importa o Mar Vermelho, não importa o Egito com todo o seu exército, vocês precisam me obedecer. 1 Samuel capítulo 15. Talvez você já saiba esse versículo decorado, só decorado, mas não praticado. Decorar é uma coisa, praticar é outra, bem diferente. Então vamos lá, capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Em que Deus tem prazer? Deus tem prazer na obediência. Então você que vai ser pai, ou vai ser mãe, ou você já é pai, ou você já é mãe, qual é o prazer do seu filho? Que ele faça o quê? Que ele obedeça. Ou você gosta de desobediente? Qual que é o prazer que você tem do seu filho? De você falar com ele e ele fazer o quê?
Obedecer ou sair resmungando? Eu vou obedecer não. Ele fazer o que ele quer. Então aí você pai, você mãe, você se coloca na posição de filho, diante de Deus. Aí você olha o que você está fazendo diante do seu pai celestial. Você está obedecendo a Deus? Você é um filho obediente? Mas então por que você quer seus filhos obedientes? Então a primeira coisa que Deus ele vai nos ensinar aqui: vocês precisam me obedecer. Então Samuel olha e diz assim: no que Deus tem prazer? Em sacrifício? Em holocausto? Em dinheiro? Em roupas bonitas? Em carros do ano? Deus não tem prazer nisso. Deus tem prazer em obediência. Deus ele não quer saber se o seu carro é 2015, se você mora no Green Valley, ou se você mora lá no Vale do Canaã. Deus ele não quer saber disso. Deus ele quer saber se você obedece a Ele ou não. É isso que Ele quer saber. Tá bom? Não importa se você mora no Novo Oriente, ou lá no Cruzeiro, ou lá no Carvão, não importa. O que importa é se você obedece a Deus ou não. Então a primeira coisa que Deus ele tem o desejo e alegria e prazer é na obediência. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então o que Deus quer nos ensinar? Primeiro, obediência. Por que obediência, pastor? Por que eu tenho que obedecer a Deus? Quando Jesus foi atravessar o mar da Galileia, e estava com seus discípulos dentro do barco, e aí veio a tempestade, e Jesus foi acordado por seus discípulos, e ele se levantou e ordenou que o lago de Genezaré se acalmasse e os ventos parassem. Até o vento e o mar obedecem a Deus. Por que você não obedece? Aí Jesus está lá junto com seus discípulos, os fariseus. Aí chegou o pai daquele menino lunático, o menino lunático, possuído por um espírito imundo, um demônio. E aí foi nos fariseus, não fizeram nada. Foi nos discípulos de Jesus, não fizeram nada. Aí o pai veio com o menino até Jesus. Aí Jesus chega lá: então, o que está acontecendo? Que tempo que é esse? Desde criança ele faz isso. Ele faz o quê? Ele se joga na parede, ele pula dentro da água, ele não sabe nadar, ele pula no fogo. Aí Jesus olha para o menino e diz para o demônio: sai. Até o diabo, o demônio, obedece a Deus. Por que você não obedece? O vento obedece a Deus. O mar obedece a Deus. O mar, Deus colocou um limite para ele. Mas e o tsunami, pastor? O tsunami vem, ele entra, no outro dia está onde? Lá na beira de novo. Ele obedece a Deus. Os espíritos imundos, eles obedecem a Deus. Então, meu povo, vocês vão ter que rodear Jericó 6 dias, e no 7º dia 7 vezes. 7 vezes? 7 vezes. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo de número 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, vírgula, próxima palavra,
Vamos lá de novo. Pela fé, Abraão, sem chamado, vírgula, obedeceu. Então por que você não obedece? O Abraão saiu de uma terra que ele morava no meio dos seus parentes, no meio do seu povo, lá na terra de Ur, lá nos caldeus. Deus tirou ele de lá, ele não viu Canaã, levou ele para Canaã, uma terra que ele não viu, e ele foi. E por que nós não obedecemos a Deus? Vamos lá, vamos dar a volta, vamos obedecer o que Deus quer. E aí a Bíblia diz no versículo 8 que obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Qual é a dificuldade que você tem de obedecer a Deus? Uma outra coisa, meus irmãos, que Deus ele quer tratar com nós naquela passagem de Josué. Primeira coisa, obediência. Segundo, crer, fé. Talvez você carregue sua Bíblia. Talvez você tenha 2, 3 Bíblias dentro da sua casa. Talvez a sua Bíblia fique lá dentro da sua casa e você não pega ela durante 15, 20 dias. Talvez você traz ela só para o dia do culto. Então a primeira coisa que Deus quer, obediência. Segundo, que você creia e tenha fé naquilo que você está fazendo. Se a palavra de Deus, você não crê nela, nessa palavra de Deus que está nas suas mãos aí, ela não vai passar de um livro qualquer. Ela não vai passar de uma enciclopédia, de um best-seller. Se você não crê naquilo que você está fazendo, quando Josué colocou os soldados na frente, os soldados atrás, os sacerdotes, a arca do Senhor, ele tinha certeza, porque Paulo ele usa essa palavra muitas vezes. Eu estou certo. E estando certíssimo, olha só. Como é que vai fazer se você não crê? Como é que vai fazer se você não obedece? Eu até obedeço algumas coisas, mas olha, eu não creio muito. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, o que ele tem que fazer? Ele creia. Então, se você se aproxima de Deus e não crê, como é que vai fazer? Então, o autor do livro de Hebreus, ele diz assim, olha, sem fé, sem você crer, não, você não vai agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele creia que Ele existe. Você crê que Deus existe? Ou você simplesmente é aquele que se veste no dia do culto e vai, mas durante a semana, o mês, o ano, a sua vida, você ainda não entendeu que Ele existe. Você ainda não compreendeu que Ele é o autor da vida, que Ele é o autor da salvação. Olha, o autor do livro de Hebreus, ele fala, é necessário e galardoador daquele que o buscam. Primeira coisa que Deus ensinou, obediência. Segundo, você precisa crer. Mas a muralha é grande, o mar vermelho é imenso, o Jordão, como é que nós vamos passar? O deserto por 40 anos. Você precisa crer. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Por que Deus não facilita as coisas?
Como é que você vai aprender a obediência? Fala para mim. Como é que você vai aprender a crer e ter fé? É um pozinho de pilim-pim-pim? Claro que não. Capítulo 9 de Marcos, versículo 23. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha, o quê? A minha falta de fé, a minha incredulidade. Mas Jesus diz assim: olha, tudo é possível para aquele que crê, aquele que tem fé, aquele que acredita, aquele que realmente tem a palavra de Deus por absoluto na sua vida, e ele crê realmente nessa palavra, neste Deus onipotente. Então Deus quer nos ensinar. Então, como é que Deus vai ensinar o povo a obedecer, a crer? Se ele chega na muralha de Jericó, derruba a muralha. Como é que o povo vai aprender? Como é que você vai aprender a obediência? Como é que você vai aprender a crer em Deus, a ter fé, a crer na sua palavra, a esperar nesse juramento e nessa promessa divina? Como você vai chegar diante das dificuldades deste mundo ao qual nós vivemos? E você vai precisar obedecer, ter fé, crer. Terceira coisa que Deus queria ensinar para esse povo e para nós: a vitória, ela só vem pelo poder de Deus. A vitória não é conseguida pelas suas mãos, pelo seu trabalho, pela sua força, por aquilo que você faz. Se você acorda 3 horas da manhã e dorme às 2 da manhã, não é por isso. A vitória não vem pelo esforço do seu braço. O que Deus quer ensinar para o Israel naquele dia diante das muralhas? Obediência, fé, crer, vitória só vem pelo poder de Deus. Quando nós falamos do Evangelho, quando Paulo vai falar sobre o Evangelho de Deus, aí a Bíblia diz assim, que a cruz de Cristo, ela é o Evangelho, ela é o poder de Deus, para quê? Para a salvação. Então como é que uma alma ela é salva? Pelo poder de Deus, e se não for pelo poder de Deus, ele não vai ser salvo. Se não for pelo poder de Deus que uma pessoa se renda a Cristo, que ele se renda à obediência a este Deus Todo-Poderoso, é somente pelo poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação. Abra sua Bíblia no Salmo 44. De que maneira vai vir a vitória? Salmo 44, a partir do verso 1. O Josué está diante das muralhas, tem um cerco, pode demorar anos, muitas mortes, muitas percas, desfalece o coração. Aí no Salmo 44, dos filhos de Corá: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com os corações transbordantes de graça, seu grande amor todos vinde louvar. A nossos pais nos contaram a glória
pela força, não é pela espada, não é pela quantidade. E aí o salmista ele diz assim: os nossos pais têm contado os seus feitos, Senhor, nos tempos da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão, e os nossos pais plantaste como afligiste os povos, e nossos pais alargaste. Pois não conquistaram a terra pelo que, meus irmãos? Pela sua espada. Então não é pela sua força. Então como que vai ser a vitória? A vitória é por Deus, é pelo seu poder. Eles não conquistaram a terra pela sua espada, e nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra, e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos. Quem? Os nossos inimigos. Por ti, Senhor. E aí ele continua: pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós, pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam. Então como é que vai ser essa vitória? O que Deus quer ensinar? Chega lá em Jericó, o muro já está caído, os exércitos já estão todos no chão. Ficou muito fácil. Como é que a pessoa vai aprender obediência se ele não tiver dificuldade? Então você vai vir na igreja, é só o dia que está bom na sua vida? É só o dia que está tudo bem? Então que dia que nós vamos vir? Sempre. E o dia ruim, vira e mexe, ele vai ter. Só que o dia fica ruim, as coisas se tornam difíceis, mas as coisas da nossa vida cotidiana, nós continuamos fazendo. E por que com Deus tem que ser diferente? O salmista ele declara: a vitória nos veio somente pelo poder de Deus. Provérbios, capítulo 21 e versículo 31. Livro de Provérbios de Salomão, capítulo 21, versículo 31. Provérbios 21, 31. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, esse versículo, todos juntos. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. O cavalo ele se prepara. Mas de quem que vem a vitória? É do Senhor. Então você precisa entender isso. O que Deus queria ensinar, pastor, com aquele negócio de dia, e dá volta, e vai, e no sétimo dia, volta de novo, obediência, fé, crer, e que a vitória só vem pelo poder de Deus. E aí no sétimo dia, Josué, os sacerdotes, os chifres, a arca, o exército rodearam 7 vezes Jericó. No último toque da buzina dos chifres, o povo gritou: o muro caiu. A muralha, intransponível, inviolável, inabalável, caiu. Que Deus quer nos ensinar é pelo meu poder. Você precisa obedecer, crer, fé, pelo meu poder. Vamos ler nossa última referência.
que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Se você já entregou a sua vida para Cristo, por isso que Paulo diz que nós já somos mais do que vencedores. Você já venceu. Não, pastor, eu estou lutando ainda para vencer. Então você ainda não venceu. Se você ainda está lutando, é porque você ainda não venceu. Se você já entregou sua vida para este Cristo, para este Deus, e você já aprendeu a ter obediência, fé, crer, você descobriu que é pelo poder de Deus que você vai vencer, e aquilo que Paulo diz, que graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz que você já é mais do que vencedor. Então por que você está correndo atrás das coisas que ele vencer? O muro caiu. Agora Josué vai entrar como exército. O Jericó, meus irmãos, fechado, ela é a alma fechada, muralhas erguidas contra o Evangelho de Jesus Cristo, contra a sua palavra. Ela vai ser destruída. O juízo de Jericó foi a destruição. E ainda coube a Josué colocar uma maldição sobre aquela cidade. Aquela cidade, ela está em pedra sobre pedra. E o dia que o homem, que eu esqueci o nome dele, ele foi tentar reconstruir a cidade, a maldição era o seguinte: começou o alicerce, morre o primeiro filho. Terminou, morre o último. Ele começou, morreu o primeiro. Ele terminou, morreu o último. Então, o que Deus ele quer nos ensinar? Com as muralhas de Jericó: obediência, fé, vitória somente pelo poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Muito bem. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é a fonte, é através dela que o homem ele ouve o Evangelho, essa palavra verdadeira, e ele também crê. E se você mesmo ainda não conhece esse Deus da Bíblia, esse Deus salvador, esse Deus que nos dá a vitória, esse Deus que tem obediência, que tem fé, que nos dá a vitória pelo seu poder, se você ainda não entregou sua vida por completo, o livro de Hebreus diz que é necessário. Porque se você tem o desejo de se aproximar de Deus, é necessário que você se aproxime por completo, inteiro. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito és tu, querido Deus e eterno Pai,
Santa é a tua palavra, santo é o teu nome, perpétuo, Senhor, é o teu reino e duradouro para todo sempre. E estamos aqui, Senhor, na tua presença, te agradecendo, Pai, pelas suas muitas misericórdias e por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já tem feito por nós e ainda, Senhor, vai fazer. Obrigado, Senhor, pela salvação que temos, pela tua maravilhosa graça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que vem nos ensinar, nos instruir, nos consolar em toda a justiça. Pai, que a tua palavra, Senhor, ela tenha alcançado os corações, ela tenha alcançado as vidas, e que elas possam sair daqui, Senhor, de uma maneira diferente de como chegaram. Que os corações sejam transformados, que os corações sejam consolados, que eles possam, Senhor, estar firmes e constantes em Ti, sabendo, Senhor, que a Tua vitória é pelo Teu poder, é pelas Tuas mãos, Senhor. Pai amado, nos ajuda a sermos obedientes, nos ajuda, Pai querido, a crermos mais na Tua palavra, a termos mais fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Ajuda, Senhor, nos momentos de incredulidade da nossa vida. Nos torna, Senhor, servos obedientes cada vez mais à Tua palavra e ao Teu santo e bendito nome. Pai querido, eu também quero Te pedir pela vida de todos aqueles, Senhor, que estão enfermos. Eu quero Te pedir pela vida da Melina. Senhor, cuida dela, Pai. E nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Pai querido, peço que o Senhor abençoe a todos os irmãos que estão aqui nesta noite. Abençoe a todas as almas, Senhor, que o Senhor trouxe à sua casa. E abençoe a Tua igreja, Senhor, que pertence a Ti, e cuida também, Pai, daqueles que não vieram. Abençoe a vida do Elias, Senhor, que está se arrastando com dores que não cessam. Pai, cuida dos enfermos, dos necessitados, dos corações aflitos. Abençoe a paz em Israel. Cuida do nosso país, cuida da sua igreja, dos nossos governantes. Pai, abençoe o Teu povo. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que oramos sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Muito bem. Domingo que vem é domingo do Dia dos Pais? Muito bem. Nós vamos avisar então as criancinhas da Escola Bíblica Dominical, né? E vamos convidar os pais para vir para a igreja. Vamos trazer o máximo de crianças possíveis para cantar aqui na frente, falar versículo. Nós ainda não vamos trazer as flautinhas, nós temos 6 flautinhas tocando, aprendendo. Bacaninha, viu? E Deus vai nos abençoar que vamos ter muito mais. Vamos ver, né? Mas eu acho que meio em cima, assim, meio complicado. Deixa eles aprender mais. Mas, meus irmãos, domingo que vem, então, vai ser o Dia dos Pais. Nós vamos fazer um culto, vamos dizer assim, especial neste dia. As missões nós vamos transferir para o outro domingo, para que não haja um pai aqui, alguns pais, e de repente nós levantamos uma oferta missionária, a pessoa pensa, fui na igreja primeiro dia para pedir dinheiro, né? Então nós vamos fazer a oferta missionária no 3º domingo, tá bom? Agradecemos a Deus por mais um mês enviarmos mais uma oferta para o pastor Francisco Freitas, e que Deus continue nos abençoando para isso. Então domingo que vem, culto do Dia dos Pais. Vamos trazer as nossas crianças, vamos tentar trazer o maior número de famílias possíveis para ouvir da palavra de Deus. Tá bom? E que Deus abençoe a todos. Continue orando
Melina. É Melina, não é? É Melina. Mas eu falei errado. É porque é irmã da Milena, né? Então eu liguei Milena com Milane, mas não é Milane, é Melina. Ela é irmã da Milena, a mulher de nosso irmão Fábio. A Melina constatou nela, diagnosticou um câncer de garganta avançado. O médico olhou para o pai e para a mãe e disse: olha, não tem muita esperança. Tem 2 filhos, esposo, ore por ela. Melina, então todos os nossos problemas ficam desse tamanhozinho. Ore pelo Elias. O Elias, ele é pai do Rafa e do Bruno, que vem da escolinha bíblica. Daqueles 2 mais arteirinhos que tem no fundo ali, dos flautinhos. E ele apareceu uma dor nele, irmãos, numa perna que no dia que eu fui visitar, ele está se arrastando no chão, ele está comendo ajoelhado. Pra você ter uma ideia. Ele está se arrastando, já tomou dezenas de injeções, não para a dor, já disse que tomou até morfina e não cessa a dor. Amanhã vai fazer uma ressonância magnética. Os nossos problemas ficam bem petitiquinhos, perto dessas coisas. Continue orando pelos nossos enfermos, os nossos necessitados, as nossas crianças. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e vão em paz. Rogério, Deus te abençoe. Última vez que você veio, ainda tinha uma parede, né? Agora já não tem mais. Muito bem. Deus te abençoe ricamente. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, irmãos. E vão em paz.